Olá, tudo bem? Eu sou o missionário Geraldo Trindade. Gostaria de falar aqui sobre a responsabilidade dos líderes, a responsabilidade daqueles que estão diante do povo de Deus, da igreja, dirigentes de igrejas. Mesmo se você não é um dirigente, uma pessoa que está com a responsabilidade de dirigir uma igreja, é bom você ouvir o que eu tenho a falar, que Deus tem a falar através de mim, para que você veja aí se, quem sabe, o seu pastor ou esse dirigente está cumprindo com a sua responsabilidade, porque Jesus falou que se um cego guiar o outro, ambos vão cair na cova. Então, se você está seguindo uma pessoa, um líder que não está cumprindo seu dever, você vai cair na cova com esse líder. Então, mesmo que você não seja um líder, ouça o que Deus vai falar aqui na sua palavra, porque será muito útil. E principalmente se você é responsável por igreja, medite comigo nesses textos. Quem sabe você já sabe, mas Pedro falou que ele escreveu as mesmas coisas que ele já tinha falado para as pessoas, porque era segurança para elas. Então veja bem, Malaquias 2, verso 5, diz assim: Meu concerto com ele foi de vida e de paz. E eu lhe as dei para que me temesse, e me temeu e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. Porque os lábios do sacerdote, podemos dizer os lábios do pastor, os lábios do dirigente, os lábios do líder, porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. As cartas enviadas aos 7 anjos, ali as 7 cartas do Apocalipse, esses anjos, se você não sabe, são os pastores daquelas igrejas. A Bíblia chama de anjo. Deus está dando testemunho a respeito aqui da tribo de Levi. Deus escolheu a tribo de Levi, no Velho Testamento, para serem ministros do templo. Ele está falando aqui que essa tribo, os sacerdotes, os primeiros sacerdotes, como Arão foi o primeiro, eles tiveram zelo pela palavra de Deus. Eles ensinaram. Olha, a lei da verdade esteve na sua boca. Malaquias 2, verso 6. A iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em retidão e apartou a muitos da iniquidade. Eu vou dizer assim, esses pastores do Velho Testamento conheciam a lei de Deus, a verdade, os mandamentos de Deus. E eles falavam. Eles não tinham iniquidade no coração, porque não houve iniquidade na sua boca, porque do que há de abundância no coração, disso fala a boca. Pelo fato deles terem o coração cheio de conhecimento da palavra de Deus, eles falaram a palavra de Deus, e não apenas falaram. Está escrito aqui, andou comigo em retidão. Andou comigo em paz e em retidão. Eles andavam com Deus, eles obedeciam à lei de Deus, os mandamentos de Deus, tinha paz com Deus, e apartou a muitos da iniquidade. Por que esses pastores, esses sacerdotes, apartaram a muitos da iniquidade? Tiraram muitos do pecado.
porque eles obedeciam a palavra de Deus e falavam a palavra de Deus. Estou falando sobre a responsabilidade dos pastores, dos líderes, dos dirigentes de igreja. No verso 8, Deus diz aqui para os sacerdotes do tempo de Malaquias: mas vós vos desviaste do caminho, a muitos fizeste tropeçar na lei, corrompeste o concerto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está usando Malaquias para repreender os chefes religiosos, os líderes religiosos da época, os pastores da época. Eles não tinham seguido o exemplo dos primeiros sacerdotes, que eram fiéis e falavam a palavra de Deus e exortava, corrigia. E com esse trabalho fiel, eles tiravam as pessoas da prática do pecado. As pessoas se convertiam, abandonavam seus pecados, porque esses líderes religiosos, ou seja, esses sacerdotes, eles obedeciam a palavra de Deus e falavam a palavra de Deus na sua íntegra. Eles não eram como muitos hoje, os pregadores de vitória. Só fala de vitória, mas não prega a palavra de Deus na sua íntegra. Esses sacerdotes aqui do tempo de Malaquias não estavam seguindo o exemplo dos fiéis sacerdotes do início. Pelo contrário, eles viviam em desobediência à palavra de Deus e ensinavam as pessoas também a viver em desobediência. Jesus falou em Mateus 5,19: quem obedecer todos os meus ensinamentos e ensinar a todos, será o maior no reino dos céus. Aquele que desobedecer e ensinar também, desobedecer, não ensinar tudo, será o menor. Paulo disse em Atos 20, no verso 17 até o 34, ele fez um discurso aos anciãos de Éfeso, da cidade de Éfeso, e ele falou o seguinte: olha, eu estive no meio de vocês 3 anos. Eu passei muita luta, foi muitas lágrimas, mas eu nunca deixei de ensinar vocês tudo o que vocês precisavam saber. Paulo disse, Atos 20, 17 ao 34, ele falou para aqueles pastores: eu estou indo embora e vocês nunca mais vão ver o meu rosto, mas eu estou limpo do sangue de todos. Se alguém aí perder a salvação, eu não sou culpado, porque eu nunca deixei de ensinar tudo o que vocês precisavam saber. Ele disse que estava limpo do sangue daquelas almas, da condenação de alguém ali que se perdesse. Ele disse que não era o culpado porque ele nunca deixou de ensinar tudo. Tudo. O que Deus está falando aqui é o seguinte: se você, se eu, se nós não obedecermos a palavra, e não teremos autoridade para ensinar. E se nós não ensinar tudo que a igreja precisa saber, pessoas vão perder a salvação, porque vão viver no pecado, por não ter conhecimento. Pessoas vão se perder e Deus vai requerer das nossas mãos, da tua mão. Você que só prega vitória, não abre as escrituras, não mostra para o povo tudo que ele precisa saber, porque se a gente pregar tudo que o povo precisa saber, o que nós mais vamos ter é inimigos. Então, nós temos que decidir: ou vamos ser fiéis à missão, ensinar tudo que o povo precisa saber e ter muitos inimigos, ou vamos ficar amigos do povo e vamos perder a amizade de Deus.
Porque Deus ele vai cobrar cada pessoa que se perder, porque o pastor não ensinou, o líder não ensinou. Deus vai cobrar. Isaías, ou seja, Ezequiel 33, Ezequiel 18 também diz que se nós não chamar os ímpios ao arrependimento, se nós não chamarmos os pecadores ao arrependimento, e o justo também que se desviam, que abandona a palavra de Deus, se a gente não exortar essas pessoas, se a gente não pregar para essas pessoas, chamando ao arrependimento, essas pessoas vão morrer no pecado e Deus vai requerer essas pessoas das nossas mãos. Ezequiel 18 e Ezequiel 33. Portanto, pregue tudo que o povo precisa saber. Não pregue só vitória. Jesus falou, busca o reino de Deus e a sua justiça, e Deus vai dar para o povo tudo que o povo precisa. Em João 6, 27, o povo estava buscando Jesus porque ele tinha multiplicado os pães. Aí Jesus falou assim, vocês devem me buscar, não porque eu multiplico pães para vocês comerem, vocês devem me buscarem porque eu sou o Salvador, aquele que o Pai enviou para salvar, e vocês devem aprender os meus ensinamentos e obedecerem. Eu estou parafraseando aqui porque é isso que significa lá. João 8,51 diz, Jesus falou, as palavras que eu falo são as palavras de Deus, e quem obedece tem a vida eterna. Então está subentendido que quem não obedece não tem a vida eterna. Então, hoje, a maioria estão aí pregando, falando para o povo do que Deus pode fazer em suas vidas. Deus pode fazer o que Ele quiser, Ele é todo poderoso. Mas o Evangelho não trata disto. O Evangelho trata de chamar o pecador ao arrependimento e ele se batizar nas águas e aprender os ensinamentos de Jesus e obedecer. É isso que é ser discípulo. Jesus mandou em Mateus 28, 18 a 20. Pregue o Evangelho, batizem as pessoas, ensine a elas obedecer tudo que eu tenho ensinado a vocês. Essa é a tua missão como líder, como pregador do Evangelho. Pregar o amor de Deus para os perdidos, o que Jesus fez para salvá-los, aqueles que crê e decidir abandonar pecados para ser fiel a Deus, aceitar Jesus como Senhor. Jesus falou em Lucas 6,46, porque vocês me chamam de Senhor e não me obedecem. Aceitar Jesus como Senhor é fazer um compromisso em aprender os seus ensinamentos e obedecer. Esta é a nossa missão como pregador do Evangelho. Falar do que Deus e Jesus fizeram para salvar o pecador. Aqueles que acreditar vão se reunir em um local, não para ficar com ganância, em busca daquilo que Deus pode fazer. É claro que Deus responde às nossas orações, mas a gente se reúne para aprender o que Jesus ensinou. Aprender para praticar. Discípulo não é quem aprende para acumular conhecimento. Discípulo é quem aprende para praticar os ensinamentos. Esta é a nossa missão. Deus está falando. Quem não obedecer e não ensinar tudo que o povo precisa de saber, vai prestar conta das pessoas que estão indo para o inferno, até mesmo membros de igrejas. Existem pessoas que se batizaram que vivem amigadas. A Bíblia diz que isso é fornicação. E Apocalipse 21, verso 8 diz que os fornicários serão lançados no fogo do inferno. Não são casadas e vivem a vida sexual. Pessoas divorciadas que casaram de novo com base em uma falsa exceção
de Mateus 19:9, que inclusive eu tenho um vídeo aí que eu falo sobre o que Jesus falou sobre o divórcio segundo o casamento, e eu falo dessa parte de Mateus 19:9. Então tem um monte de pessoas que batizaram nas águas, que se batizaram nas águas, que são até obreiros, mas que estão vivendo em pecado nas igrejas, e estão indo para o inferno, porque Jesus falou em Mateus 7:21, nem todos que me chamam de Senhor, que faz milagres em meu nome, vão herdar o reino de Deus. Ele vai falar, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Hebreus 12:14 diz que sem paz e sem santificação, ninguém verá o Senhor. Paulo falou para Timóteo, no capítulo 4, já estou terminando, capítulo 4 e verso 1 a seguir, Paulo falou para Timóteo, olha Timóteo, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Instes, essa palavra instar, é insistir. Paulo está falando, Timóteo, pregue a palavra, insista, a tempo e fora de tempo, redarque-as, repreendas. Você repreende seus membros? Você repreende as pessoas que pecam ou você deixa elas viver como querem, porque senão elas vão embora da sua igreja? É melhor ir embora do que ficar na igreja em pecado e ir para o inferno. Que pregues a palavras, instes, a tempo e fora de tempo, redarque-as, repreendas, exortes. Sabe o que é exortar? É isso que eu estou fazendo aqui, eu estou te exortando. É avisar do perigo que a pessoa está correndo. Ela está cometendo atos que a Bíblia diz que quem comete essas coisas vão para o fogo do inferno. Exortar é mostrar para a pessoa o risco que ela está correndo por estar vivendo, praticando tais práticas, tais pecados. Isso que é exortar, chamar ao arrependimento, oferecer o perdão mediante a disposição do pecador em abandonar o pecado. Você exorta os seus membros ou você só prega vitória? Repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Doutrina é ensinamento. Porque virá tempo. Por que tem que fazer isso? Insistir com isso. Porque virá tempo, 2 Timóteo 4, verso 3, em que não sofrerão, não suportarão a sã doutrina, os sãos ensinamentos do Senhor Jesus. As pessoas não vão suportar. Então, por isso que tem que pregar, tem que insistir, porque o mato, se não capinar, ele cresce e mata a planta. Então, as pessoas não vão suportar os ensinamentos que combatem o pecado. Mas tendo comichão nos ouvidos, comichão é um tipo de coceira espiritual que não deixa a pessoa suportar ouvir os ensinamentos que contradizem os seus desejos, os ensinamentos que exigem renúncia, que exigem um abandono de práticas. As pessoas têm um tipo de coceira, é chamado de comichão nos ouvidos. Elas não suportam ouvir a verdade. E nós estamos vivendo esse tempo em que se você pregar o que Jesus mandou pregar, as pessoas vão embora da igreja e não voltam mais. Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores ou mestres, conforme as suas próprias concupiscências. Sabe o que significa? É o seguinte, Paulo está falando, vai chegar um tempo que as pessoas não vão suportar ouvir os ensinamentos verdadeiros de Jesus e elas vão procurar pastores que ensinam a elas que elas podem viver praticando o que elas quiserem. Não, você só vem aqui, batiza, dá o dízimo, dá a oferta, e é salvação pela graça. Romanos 6 diz que a graça de Deus, ela não nos libera para viver pecando, mas ela nos liberta do pecado. Então, amontoarão para si doutores segundo as suas próprias concupiscências.
Concupiscência são desejos incontroláveis. A pessoa está na carne, ela tem desejos que não controlam, então elas fogem de pastores, de pregadores que condenam esses desejos. Elas procuram pastores, mestres, que dizem para elas que podem viver do jeito que querem viver. E está escrito aqui, ó, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu se sobra em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. É Paulo falando para o seu filho na fé, Timóteo. Timóteo era um jovem pastor. E ele está falando, olha Timóteo, vai chegar um dia, um período, que as pessoas não vão suportar a verdade e vão procurar pastores, líderes, que ensinem que eles podem viver do jeito que quiser e que mesmo assim vão para o céu. Então, Timóteo, pregue, insista, pregue toda hora, a tempo e fora de tempo. Exorta, repreende, ensine o que o povo precisa. E ele disse no início aqui, que Jesus vai julgar os vivos e os mortos. E ele vai te julgar se você não ensinar tudo que o povo precisa de saber. Se você não for um exemplo de obediência à palavra de Deus, você vai ouvir a palavra de Jesus, Mateus 25, versos 41 e 46. Apartai de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Serão condenados ao fogo do inferno. Mas, para você que é fiel, que obedece os ensinamentos de Jesus e ensina os ensinamentos de Jesus, há promessa de recompensa. 1 Coríntios 15, 58. Sede firmes e abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é em vão. Apocalipse 22, 12 está escrito que Jesus vem e com ele vem a nossa recompensa, o nosso galardão. Que Deus te abençoe. Eu falei aqui sobre a responsabilidade dos líderes, dos pastores. Claro que eu falei aqui resumidamente, apenas é um toque a respeito do assunto. Procure conhecer a palavra de Deus, procure obedecer e ensinar, e assim Jesus será contigo. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.